Governo Lula impôs sigilo sobre processos de autorização de bets. Documentos do Ministério da Fazenda passam a ter restrição de acesso de até 100 anos. Assim, gente, o que esperar do Lula, não é mesmo? Eu acho que assim, tá na moda. Primeiro que tá na moda. Tudo que eles não querem que você veja, eles botam sigilo de 100 anos. Tem que cair tudo. Ó, o governador, as pessoas que governam, os gestores públicos, no geral, não deveriam ter sigilo sobre nada. Nada, nada. Inclusive, eu acho que até as contas pessoais dele deveriam ser abertas. Pra você saber exatamente pra onde que tá indo o dinheiro. Porque assim, o nosso dinheiro, nosso imposto, nossas coisas vão diretamente pra mão da máquina pública. Tudo passa por Brasília. E aí os caras vão e botam um sigilo de 100 anos em tudo que eles acham que deve. Não pode ter sigilo. Tem que ser tudo extremamente transparente e de extremo fácil acesso. Pra que a gente consiga ter noção do pra onde que tá indo o nosso dinheiro e que se as pessoas que a gente tá colocando lá estão administrando a máquina pública como a gente acha que deveriam administrar. Entendeu? Então, assim, esse negócio de ficar botando sigilo é um absurdo. É um absurdo. Seja em qualquer que for o órgão público que a gente tá falando. Mas nesse caso, a gente tá falando sobre o Ministério da Fazenda e bets. E o Lula já falou que ele era contra bets, né? Apesar de o governo dele ter se mostrado assim... A base dele tá toda fazendo... Você viu o vídeo, tipo, daqueles famosos sendo contra? Tipo, tem Djavan, Caetano Veloso, se eu não me engano, também tá no vídeo. Só a turminha, né? Só a turminha, só né? a nata. Só a nata da esquerda. Mas enfim, vamos ler a matéria para entender melhor. O governo Lula passou a impor sigilo a processos de autorização de casas de apostas no Brasil. Em alguns casos, por até 100 anos. Nossa, então meu Deus. Ele pôs sigilo no processo de autorização das casas de apostas. A medida atinge documentos do Ministério da Fazenda ligados à regulação do setor. A decisão também impede o acesso público a pareceres, notas técnicas e análises da Secretaria de Prêmios e Apostas, responsável pela regulação das chamadas bets. Com isso, deixam de ser acessíveis detalhes sobre a tramitação dos pedidos e critérios usados na autorização. Que ótimo! Olha só... A gente não tem acesso sobre quais os critérios utilizados para deixar uma bet operar ou não no Brasil. Olha que interessante, olha que bacana. Para que a gente quer saber? Para que a gente quer saber quais os critérios usados para uma bet operar ou não no Brasil? Se ela tá fazendo isso de forma correta e moral ou não? A gente não precisa saber. A gente precisa saber o quê? Se o Neymar está na Copa ou não. Não é? Não é isso? Desce aí. Justificativa. O governo se justificou ainda. Em resposta a pedidos via Lei de Acesso à Informação, o Ministério da Fazenda negou a liberação integral de processo, incluindo o caso da empresa 1xBet, autorizada a operar no Brasil. O governo argumenta que os documentos contêm dados pessoais de só os administradores beneficiários, o que justificaria a proteção por até um século. Não, porque a gente já tem uma lei de proteção, uma lei geral de proteção de dados, não sei se você conhece, a LGPD, que você não pode passar acesso à informação. Nada te impede de disponibilizar o documento, ó. Tá aqui, gente, o documento tá aqui, ó. Mas eu vou tampar só isso aqui, que é o RG, o CPF do Joãozinho que assinou, pra não tá, mas tem que estar o nome do Joãozinho ali, você precisa saber quem foi que fez o negócio. Mas não precisa estar o endereço do cara, o e-mail, claro. Isso aí a Lei Geral de Proteção de Dados já te proíbe de divulgar. Mas isso justifica um sigilo de 100 anos sobre o processo de tramitação, sobre os critérios utilizados pra autorizar ou não uma casa de apostas a operar no Brasil? Nunca, nunca. A pasta também afirmou que não seria possível liberar versões parcialmente anonimizadas dos processos sem risco de exposição indevida. Mentira! Mentira! Em outro argumento, a Secretaria de Prêmios e Apostas citou limitações operacionais e a falta de sistemas adequados para a ocultação de dados sensíveis. Aí, beleza. Então, assim, a gente não tem tecnologia para poder tarjar só o necessário, o que é mentira, porque a gente tem... Gente, isso daí é um negócio, assim, ridículo. É só você jogar o documento lá e tarjar. É só isso. Isso se faz em processo judicial. Isso se faz em processo judicial. Você vai acessar um processo judicial que é público, muitos dados que são sensíveis, que são dados pessoais, tudo, eles são tarjados. E mesmo assim, você tem acesso à informação. Ele não te impede de ter acesso à informação. Agora, o governo vem com esse argumento ridículo de... Não, a gente tirou porque, assim, poderia vazar os dados e... Então, aí a gente, né, resolvemos colocar sigilo de 100 anos. Ah, pelo amor de Deus, né? Tá de sacanagem comigo. A reportagem também aponta que é um 1xBet de origem russa
e já banida em alguns países, que ótimo, recebeu autorização do Brasil mesmo após operar de forma irregular, enquanto aguardava o aval oficial. O caso é citado como exemplo de processos agora sob sigilo. Então, assim, os caras operaram no Brasil antes da autorização, de forma irregular. Aí, mesmo assim, ele recebeu acesso, ele recebeu autorização para operar no Brasil. Aí o governo faz o quê? Fala, não, eu vou pôr sigilo de 100 anos aqui, para vocês não saberem quais foram os critérios utilizados para essa empresa operar no Brasil. Que ótimo. Que ótimo. Realmente, que país de merda, né? Pelo amor de Deus, vamos pra próxima. Me irritou essa. Vamos lá. Campanha de Lula cria central de monitoramento nas redes sociais e judicializa mais nessa eleição. Em 2026, principais pré-campanhas bateram recorde e já acionaram... Nossa, gente, desaprendi a ler, tudo bom? TSE 6 vezes mais que nas eleições de 2022. Em menos de 6 meses, foram mais de 70 representações movidas pelo PT e PL contra apenas 11 no mesmo período do último pleito. Caramba! A equipe jurídica da campanha de Lula investiu ainda mais nas eleições desse ano e decidiu criar uma central de monitoramento das redes sociais. O objetivo é acompanhar em tempo real todos os episódios de desinformação e acionar a justiça eleitoral. O que é desinformação? Gabriela Enchenick. O que é desinformação? O que seria considerado desinformação nesse caso? Desce aí. Diferentemente de anos anteriores, o foco agora é fazer monitoramento inteligente e estratégico com foco no ecossistema de fake news. A estratégia do partido é um exemplo de como as campanhas estão dispostas a judicializar ainda mais as eleições. Eu me distraí com o cara falando pra não falar mal do Neymar. Mano, tem coisa boa pra falar do Neymar? Desculpa, não tem. O cara é só o símbolo de tudo que deu errado no nosso país. Mas, enfim. A estratégia do partido é um exemplo de como as campanhas estão dispostas a judicializar ainda mais nas eleições. As ações das duas principais pré-campanhas presidenciais já bateram recorde histórico. Recorde, né, no Brasil. Enfim. Em menos de 6 meses, PT e PL de Flávio Bolsonaro acionaram o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, 73 vezes, uma média de 2 ações por dia. A diferença em relação às eleições anteriores é gritante. Em junho de 2022, as campanhas de Lula e Jair Bolsonaro tinham protocolado apenas 11 representações na Justiça Eleitoral. O número de ações é 6 vezes maior que o registrado no último pleito. E a campanha sequer começou oficialmente. Só o PT protocolou 35 representações. Quase o total protocolado em toda a pré-campanha de 2022. Foram 41 naquele ano. Na comparação com as eleições de 2018, o PT e o então PSL tinham acionado ainda menos a Corte Eleitoral nesse período do ano, apenas 5 vezes. Quase todas as representações protocoladas até agora foram propaganda eleitoral antecipada, mas a inteligência artificial também entrou na conta. A avaliação de advogados e ministros da corte é que a eleição está cada vez mais polarizada e os ânimos mais exaltados. O advogado que assina as peças e deve coordenar o núcleo jurídico da campanha, Ângelo Ferraro, diz que o aumento se deve aos ataques nas redes, além do uso de inteligência artificial. O escritório... Gente, mas assim, isso pra mim não justifica, tá? Porque assim, o que acontece? Hoje você vai lançar um conteúdo feito por inteligência artificial, você já precisa... sinalizar que esse conteúdo é feito por inteligência artificial. Isso as próprias plataformas... Ai, gente, que dor. Isso as próprias plataformas já tem como obrigatório, tá? E aí, do nada, o governo resolveu falar assim, não, então, como a gente teve muita denúncia de propaganda antecipada e uso de inteligência artificial, então vamos monitorar. Tipo, sendo que só o próprio governo fez 35 denúncias. Não sei, é no mínimo estranho. No mínimo estranho. Que tipo de monitoramento vai ser feito? Qual vai ser o critério para esse tipo de monitoramento? O que vai ser olhado? O que vai ser permitido ou não? E qual vai ser o critério para retirada ou não desses conteúdos? É isso que a gente precisa saber, tá?